Now I invite Clayton, another friend of mine, and another fellow from Petrobras, working in the Ministry of Mines and Energy, to give some talk on the Brazilian potential for oil and gas on the continental shelf. Bom dia, meu nome é Clayton, trabalho no Ministério de Minas e Energia, na Secretaria de Petróleo e Gás. Vou falar um pouco aqui sobre um trabalho, uma metodologia nova que nós desenvolvemos lá em cima, né, de toda, em todo o dado, né, em todo o setor petróleo e gás, para ajudar o nosso, ajudar no desenvolvimento e implantação, né, de políticas de governo. Bem, então, o trabalho tem um resumo aqui, a introdução, falar um pouco da metodologia, destacar alguns elementos, né, que foram importantes no desenvolvimento, né, para atingir os objetivos do trabalho, e falar um pouco da função utilizada, né, um algoritmo que foi aplicado em cima de um sistema de informações geográficas para também permitir a obtenção dos resultados, e mostrar alguns resultados, né, em cima dos argumentos e também um resumo, né, dessa parte. E, por fim, as conclusões. Próximo. Bem, o objetivo do trabalho foi preparar, né, uma base de dados na forma de mapa, né, contendo a importância relativa, importância econômica relativa de diferentes regiões do Brasil para todo o setor de petróleo e gás. E em termos de importância, né, a gente pretende utilizar o trabalho lá, os resultados, né, na ordenação, em atividades lá de ordenamento territorial, que frequentemente a gente tem que discutir, né, com outros órgãos de governo, também para orientar as atividades, né, a importância das atividades nas bacias sedimentares, né, com relação ao setor upstream e downstream, também no planejamento da oferta de blocos em rodadas de licitações, e também na orientação, né, da aplicação de recursos da ANP no estudo de bacias sedimentares. E, por fim, né, é necessário uma revisão frequente, né, periódica dessas informações, de modo a manter a base atualizada e em condições de ser prontamente utilizada. Próximo, por favor. Aqui, o grupo, né, que trabalhou no desenvolvimento do projeto, o título do projeto lá é Zoneamento Nacional dos Recursos de Petróleo e Gás. Então, tem um grupo do Ministério de Minas e Energia e também o pessoal da EPE, que realizou, né, efetivamente o trabalho, né, sob a nossa coordenação. E o Reneu, né, foi o coordenador técnico. Reneu Rodrigues, que é conhecido de vários aqui. Próximo. Bem, esse mapa aqui ilustra toda a base de dados que foi utilizada no sistema, né? Então, a parte de infraestrutura, né, do abastecimento, os dutos, as refinarias, a parte dos blocos exploratórios, dos campos de produção, e também todas as bacias sedimentares, né, que são aqui destacadas, que foram detalhadas, vão ser detalhadas um pouquinho mais à frente. Próximo, por favor. Bem, em termos de metodologia, a base de dados foi constituída, né, foi dividida em duas partes, né? A parte de EIP foi preparada, né, para dar apoio ao mapeamento da importância das áreas, né, para as atividades upstream, né? E a parte de downstream, que refere-se basicamente à infraestrutura de petróleo e gás, né, da indústria. E a data de referência para essa informação aqui é meados de 2007, né, em abril. Próximo, por favor. Bem, os dados utilizados, né, para a parte de interpretação geológica e também da parte de infraestrutura, nós contamos com o apoio da ANP, né, ela tem várias informações publicadas no site, informações públicas, e algumas informações resumidas, né, que são sigilosas, mas foram utilizadas de uma forma sintética para permitir que a gente pudesse avançar um pouco mais na interpretação
geológica, né, da área. E, então, uma parte dos dados, né, dos campos de gás já descobertos em produção e também dados de planos de avaliação de descobertas recentes. Próximo. Então, para a parte dos dados, né, de recursos não descobertos, né, nós utilizamos uma abordagem em place, né? Então, cada bacia sedimentar tem uma área onde você tem uma expectativa de ocorrência de petróleo e tem vários níveis de acordo com as interpretações, né? Você, então, identifica, tem lá a expectativa de ocorrência diária, né, dessas condições geológicas, né, adequadas para geração de acumulação de petróleo. E, então, o trabalho, né, para permitir que ele fosse feito num relativamente curto prazo de tempo, contou com o apoio de 3 universidades, né, a Fundação Gorsex de Ouro Preto, a Copetec, aqui do Rio de Janeiro, né, do Fundão, e a Unesp. Então, essas universidades, a Gorsex ficou com as bacias do norte, a Copetec ficou com as bacias da margem leste, né, e a Fundunesp ficou com as bacias da parte sul do país. Então, outra premissa é que foram trabalhados, né, as informações foram trabalhadas de forma a integrar os conceitos já existentes, evitando, né, gerar novas interpretações, porque isso aí poderia forçar, né, a extensão da interpretação, da realização do trabalho. Próximo. Então, no processamento das informações, foram definidos diversos atributos, né? Foram vários planos de informação e cada um teve lá uma série de atributos definidos, né, de forma a permitir que a gente pudesse delinear, né, e atingir os resultados. Então, os atributos foram divididos nos mapeáveis, né, que diziam respeito a uma determinada área, nos de grande relevância, né, para aquela informação geológica, e nos complementares, né, que teriam alguma relevância para o setor petróleo e gás. Então, para facilitar também o processamento, as áreas foram descobridas, né, nos recursos, divididas em recursos não descobertos ou com algum potencial para ocorrência de petróleo, áreas com recursos descobertos de petróleo e gás e áreas onde você tinha alguma infraestrutura. Então, todos os atributos foram definidos, né, para essa base de dados de forma a serem colocados, né, num sistema de informação geográfica e se transformar num sistema georreferenciado onde você pudesse efetivamente obter mapas, né, para ilustrar a informação. Próximo. Bem, aqui vou falar um pouco, né, sobre o trabalho, né, da definição dos atributos, mostrar alguns dos conceitos que foram desenvolvidos no projeto. Então, primeiro lá, bacias efetivas, bacia para permitir que você pudesse obter a interpretação geológica. Aí você tem a área efetiva de uma bacia, que é lá um subconjunto, né, que tenha real chances de ocorrência de petróleo ou gás natural. Isso também pode ser considerado como uma soma de todos os plays identificados no âmbito daquela bacia. A prospectividade absoluta, em quilômetros quadrados também, é uma área, né, a área onde você tem a ocorrência de algum play com a aplicação de um risco geológico. Então, cada play tem um pouco mais tem um risco diferenciado, e isso foi considerado no desenvolvimento do projeto. E a prospectividade relativa é um percentual, né, a razão entre a prospectividade absoluta e a área efetiva de uma bacia. Isso permite que você dê também um grau de importância maior ou menor, né, para cada uma das informações das bacias. Próximo. Tem aqui um exemplo de uma tabela com dados de bacias sedimentares. Então, a situação da bacia, o nome, né, a área sedimentar e, no caso ali, a entidade que trabalhou o dado. Próximo.
Então, foram trabalhados 32 bacias sedimentares, né? E, em termos de área efetiva, por exemplo, aqui a Bacia do Acre, área efetiva de 15 mil quilômetros quadrados, 15.167. Então, é uma bacia onde não se tem descoberta, né? Tem alguma informação dos plays, e então a prospectividade absoluta em quilômetros quadrados é 0,48, e que dá, então, uma prospectividade relativa de 0,003%. E assim segue, né, para as outras bacias. Próximo. Em termos de plays efetivos, foram identificados 96 plays. Então, para os plays, a gente tinha lá o fator de chance, né, para o grau de a chance de ocorrência daquele play naquela área, e a condição exploratória. No caso de um play onde você tem a ocorrência identificada, né, de petróleo e gás, a produção, é um play estabelecido. Plays onde você não tem produção ainda seriam plays imaturos, e plays onde você não tem grande conhecimento, de nova fronteira. Próximo. Aqui um exemplo de um mapa de prospectividade absoluta, mostrando as áreas, né, onde você tem alguma expectativa de ocorrência de petróleo e gás, e de acordo com, já com alguma classificação de acordo com o resultado, né, obtido lá em relação à interpretação dos plays. Próximo. Bem, aqui falar um pouco também das tabelas, né, dos plays. Então, um atributo lá de reservatório, né? Então, para cada play efetivo, né, o reservatório, a gente buscou a definição da profundidade do segmento, unidade litoestratigráfica, litologia, unidade cronoestratigráfica, e também o fator de chance daquele reservatório para aquele play. Próximo. Para carga de cada play, a unidade litoestratigráfica da rocha-fonte, a unidade cronoestratigráfica também da rocha-fonte, da rocha geradora, e o fator de chance de carga, né, para aquele play. Próximo. Para trapa, unidade estratigráfica da rocha capeadora, litologia da rocha capeadora, unidade cronoestratigráfica da rocha capeadora, tipo da trapa, estrutural, estratigráfico, e o fator de chance de ocorrência daquela trapa. Próximo. Para o tipo de fluido predominante também, né, nós tivemos aqui, buscamos a discriminação para tentar também permitir algum trabalho de planejamento em relação ao tipo de fluido esperado, né? Então, o fator de chance de ocorrer gás em caso da ocorrência da descoberta de hidrocarboneto, e o fator de chance, né, de ocorrência de petróleo leve no caso de descoberta de qualquer tipo de hidrocarboneto também, e o fator de chance de ocorrência de petróleo leve no caso de alguma descoberta de petróleo leve a médio. E também a expectativa do tipo de fluido. Próximo, por favor. Aqui a tabela, né, com a organização, como vocês veem aqui, um exemplo aqui, por exemplo, da bacia do Amazonas, né? Tem lá a expectativa de gás não associado e também de petróleo e gás. Próximo, por favor. Então, aqui, como é a representação em mapa desse tipo de informação, aqui na bacia do Amazonas, por exemplo, aqui você tem a expectativa de ocorrência de mais petróleo, e aqui a expectativa maior de ocorrência de gás não associado. E isso se repete, né, para todas as outras bacias. Próximo, por favor. Com relação aos prospectos, né? Então, foi feito dada a diferença de informações existente entre cada uma das bacias sedimentares, né, a gente buscou trabalhar de acordo com o grau do conhecimento geológico, né? Então, para cada uma das bacias, buscou-se elaborar, né, trabalhar a ideia do prospecto. Então, tem bacias onde você tem efetivamente a possibilidade de identificar prospectos, outras onde você pode trabalhar com a indicação, né, com a possibilidade, dado um trend ou dado um conhecimento um pouco maior, né, você pode indicar a existência de prospectos, e onde você tem realmente pouco conhecimento,
Aí utilizou-se aí definiu-se a possibilidade do prospecto conceitual, ou seja, né, dado uma área de uma bacia, comparando com outras similares, você tem expectativa ali de ocorrência de algumas acumulações em relação para aquela bacia sedimentar. E também a possível localização para esses prospectos. Próximo. Bem, com relação aos blocos exploratórios, né, a localização é um fator muito importante. Os poços, né, a localização e os resultados, informando o que tipo de fluido, por exemplo, o grau, o tipo de óleo, a profundidade, informações da litossotigrafia, né, e informações dos campos, né, nome, localização, tipo de fluido, exploração, né, e o estágio do projeto, em avaliação, desenvolvimento ou em produção. Próximo. Agora vou falar um pouco aqui sobre o algoritmo desenvolvido, né, que permitiu a integração de todos os dados. É a função de importância multi-argumentos de área, FIMA. Próximo. Bem, o conceito geral dessa função é que é um algoritmo aplicado em cima de cada elemento de área estudado, né, de modo a permitir a definição da importância para o setor petróleo e gás. Então, sinteticamente, a importância petrolífera de área é igual à função de uma área, né? Próximo. Então, para esse trabalho foram identificadas aqui 6 variáveis, né, que foram escolhidas em cima da base de dados de IP e também da base de dados downstream, né? Para as quais foram aplicados e essas variáveis foram aplicadas em cima desses 3 tipos de área e foram ponderadas, né, de acordo com a relevância daquela informação para o setor de petróleo e gás. Então, a área tipo 1, a primeira área, é a área onde você não tinha qualquer descoberta de petróleo e gás. Então, evidência direta de hidrocarboneto foi considerada aqui, prospectividade relativa, a necessidade de conhecimento e também as atividades de exploração. Para a área tipo 2, é uma área onde você tem descobertas, né, de petróleo e gás. Então, foram consideradas as atividades de produção. E para a área tipo 3, qualquer área onde você tenha infraestrutura de abastecimento, né? Próximo, por favor. Então, aqui nós temos o formato aqui do algoritmo, né? Então, a importância da área de bacia, né, foi classificada de 1 a 9, de acordo com a distância do ponto a informação considerada. Então, aqui, o XY, né, a posição do pixel, né, é o tamanho da área onde foi aplicada o algoritmo. No caso, a gente considerou um pixel de 1 km, né, para toda a área do país. E o A é um valor padrão, né, para cada um dos argumentos, né, na posição XY. Cada um daqueles argumentos tinha um determinado valor e o que permitiu a diferenciação, né? Então, P é o peso relativo para aquele argumento. Então, no caso aqui, para esse exercício, a gente considerou um peso equivalente, né, 17%, dividindo 1 lá por 6, dá 17%, de modo a... Agora, nós fizemos vários exercícios e realmente depende um pouco da qualidade da informação, da quantidade, mas eu acho que para essa primeira análise, eu acho que deu um resultado bem satisfatório. Próximo, por favor. Bem, então aqui, para a variável evidência direta de hidrocarboneto, né? Então, o que é? É a distância relativa para o poço mais próximo, né, no qual tenha confirmado a existência de qualquer hidrocarboneto. Então, aqui na bacia dos Solimões a gente tem produção, então você vê uma gradação do centro para a borda da bacia, né? Fica mais evidente aqui, por exemplo, a bacia do Parnaíba. Então, do grau de importância em relação às evidências identificadas, né? Próximo, por favor. Prospectividade relativa. Esse aqui é um conceito que foi desenvolvido, né? É uma parte nova, né, na metodologia que permitiu que a gente pudesse também diferenciar de alguma forma
assim, a informação, as bacias sedimentares, né, como um todo. Então, por exemplo, aqui a Bacia do Paraná, a gente tem uma acumulação de gás aqui em Barra Bonita, né? Então, você está aqui a prospectividade relativa dela é relativamente baixa. A Bacia de Campos aqui, bem alta, né? Próximo, por favor. A necessidade de conhecimento, né? Então, aqui nós fizemos é um conceito meio controverso, né? Mas nós buscamos aí identificar a necessidade de conhecimento de cada uma das áreas, né? Porque não é pelo fato que você não tem a área de uma bacia, uma área com identificação de acumulações de petróleo na bacia, que você vai descartar aquela área, né? Você pode ser um indicativo para você buscar aumentar a tua aquisição de dados, aumentar o teu trabalho em cima da exploração daquela área. Então, isso foi quantificado também de 1 a 9, né, de acordo com o grau de conhecimento, onde o 9, né, representa o local onde você tem maior necessidade de investimento, em termos de estudos geológicos, né. O resultado significa a incerteza, né, no comportamento dos fatores geológicos regionais, né, em relação a acumulações de petróleo e gás. Então, os mais altos valores, já falei, né? Então, para as áreas onde você não tem identificação de nenhum player, foi considerado o valor 1. Próximo. Então, aqui o mapa representando a necessidade de conhecimento até aquele momento, né, em 2007. Então, você vê que as bacias consideradas de nova fronteira, onde você não tem quase nenhuma informação, estão no vermelho, né? E a bacia de Campos aqui está com uma graduação mais